Primeiramente, bom dia. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Gestão de Políticas Públicas, a disciplina Atores Políticos e Sociais. Nós gostaríamos de entrevistá-lo para conhecer um pouco o movimento sindical e como é que funcionam as diretrizes de vocês dentro aqui do Sindratec. Se o senhor pudesse apresentar, eu agradeço. Meu nome é Manuel Santos, sou presidente do Sindratec RN, represento a categoria dos trabalhadores em condomínios e empresas prestadoras de serviço. Ok. Como iniciou a sua atuação sindical? A minha atuação na atividade sindical, ela se iniciou em 2003, através de uma oposição montada contra a outra gestão do sindicato que foi criado pelos patrões e que não atendia aos interesses dos trabalhadores, que culminou com a Operação Ija e o fechamento dessa entidade sindical, a qual depois os trabalhadores organizados fundaram o Sindratec RN, a qual me colocaram na condição de representante deles. Ainda nesse ensejo, como o senhor enxerga a atuação sindical? Qual a importância dela para a classe trabalhadora? A importância da atividade sindical é fundamental para os trabalhadores manter a organização dos seus segmentos. Porque os trabalhadores sem o sindicato não têm organização, não têm poder de negociação com os seus patrões. Então, já que o sindicato é muito difícil, e sem o sindicato muito pior. Porque hoje trata-se da precarização dos direitos. Os trabalhadores, a cada dia que passa, está sendo retirado os direitos dos trabalhadores. E com o sindicato existente, lutando, buscando, mas como a população, os trabalhadores, não tem uma consciência política à altura, então acaba votando errado. E por votar errado, a gente paga o preço. Certo. Dando um pouco aí o viés, a gente queria saber a sua posição sobre a vinculação de dirigentes sindicais com partidos. Isso altera na atuação sindical? Será que muda a forma como ela vai atuar no sindicato? Eu gosto muito de falar que dentro da igreja, só quem não tem partido é quem está sentado no banco. O pastor da igreja tem, o padre também. Então eu não vejo nenhum mal em você fazer parte de um partido, certo? Por você ser um representante do sindicato. Ao contrário, eu acho que é até interessante para legitimar a sua representação junto aos trabalhadores, certo? Então, hoje, o maior número de representantes políticos não são de trabalhadores em qualquer esfera política, são do setor empresarial, do segmento empresarial, que eles também não estão errados. Agora, só que a disparidade é muito grande, é quase nada de representante dos trabalhadores a nível nacional. Não temos, então não é muito bom, não implica na administração do sindicato. Certo. Agora, puxando um pouco mais para a atualidade, essas questões de reformas da trabalhista e tal, eu queria saber, na sua visão, o imposto sindical deve ser mantido e por quê? Olha, o que eu vejo é o seguinte, eu vi aí o Rodrigo Maia, né? Isso, presidente da Câmara. Ele estava falando, não, quem quiser sugerir, que faça a sua sugestão e tal. E em algum momento eu ouvi um representante da CUT falar que disse assim, não, a gente não aceita negociar, a gente não quer que mude nada. Então, eu não falo pela CUT, eu falo hoje pela Força Sindical. Falo hoje pela Força Sindical, que eu também sou representante da Força Sindical. E o que acontece? Acontece que eu acho que o imposto sindical, muitas entidades sindicais não têm como se manter sem o imposto sindical.
Mas eu vejo da seguinte forma: se tem que mudar, reformar, então vamos reformar. Agora vamos reformar da seguinte forma: vamos acabar com o imposto sindical e também vamos acabar com o sistema S empresarial. Sistema S empresarial, porque hoje são 3 milhões de reais mês que o governo federal repassa para o sistema S empresarial, e a gente não tem uma prestação de conta, não sabe aonde isso está sendo aplicado, não há visibilidade disso. E o imposto sindical que é arrecadado dos trabalhadores é prestado conta aos trabalhadores, e sabemos para onde vai o imposto sindical. E além do mais, o imposto sindical, ele não é, cria-se uma visão que o imposto sindical é do sindicato. Mas o imposto sindical, ele vai recurso para o governo federal, vai recurso para as centrais, para as confederações, para a federação. Existe um rateio dentro do imposto sindical. Na verdade, o que sobra para o sindicato hoje é um pouco mais de 60% de um dia de serviço do trabalhador. Mas se é para acabar, vamos acabar. Vamos acabar. Agora vamos colocar da seguinte forma: eu sou um defensor da democracia. O trabalhador, no ato da sua contratação na empresa, ele será filiado automaticamente ao sindicato. É a única contribuição que ele vai ter, é a filiação dele junto ao sindicato, mensalmente. Com isso, deixa o trabalhador na liberdade dele procurar o sindicato e vir tirar o seu nome. Não contribuir de forma nenhuma. Ele não quer contribuir, ele não vai contribuir. Então você defende que ele entre no trabalho dele e seja filiado automaticamente, mas ele pode sair se quiser. Se ele quiser, ele vem no sindicato, respeitando o direito democrático dele, ele tirar o nome. Okay. Com isso, ele renuncia todos e qualquer direito à sua representação pela entidade sindical. E inclusive os direitos de acordos e CCTs, podendo ele a qualquer momento querer retornar, e deixa o sindicato, a critério do sindicato, em querer representar esse trabalhador voluntariamente junto às instituições públicas e privadas, como também os sindicatos patronais. Mas o sindicato patronal, como é que vai se manter? Da mesma forma que o sindicato laboral vai se manter. Na hora que criasse uma empresa, automaticamente essa empresa está filiada ao sindicato patronal, passa a pagar a mensalidade mensal. Também, se ela não quiser se manter, ela pode procurar o sindicato patronal e retirar a sua filiação. A gente defendemos isso e queremos isso, certo? Se é para reformar. Se não for para fazer assim, que mantenha na modalidade que está, porque quando o Brasil, há muito tempo atrás, não tinha o desenvolvimento econômico e tecnológico que tem hoje, se mantia, e por que que hoje a gente temos uma evolução na tecnologia e no momento econômico? E por que é que agora não dá para manter esse sistema? Ora, esse dinheiro não é do patrão, esse dinheiro é do trabalhador. Quem tem que dizer que não quer é o trabalhador, não é o patrão, não. Então, isso precisa ser discutido, isso precisa ser negociado. Não é que ninguém está contra a reforma. Agora a gente queremos participar da discussão, a qual a gente não está tendo condições de participar. Já que foi entrado nessa questão da central sindical, eu queria saber o que é a força sindical e de que forma ela auxilia os trabalhadores e os sindicatos filiados à força sindical. Tá. A força sindical, como todas as centrais já existentes, né? É uma organização maior, aonde agrega várias instituições sindicais e procura, de uma certa forma, alinhar a luta desses trabalhadores, naquele objetivo, naquela necessidade que os trabalhadores estão tendo, certo? Na luta, de dar visibilidade à luta dos trabalhadores, né? Porque, por exemplo, o sindicato hoje, o Sindratec, ele é do Rio Grande do Norte. Mas a gente ganha visibilidade
nacional através da central, né? As manifestações, por exemplo, algumas atuações que a gente precisa fazer em alguns ministérios a nível de Brasília. E o que acontece? Às vezes o sindicato está sem uma condição financeira de fazer isso. Então, nessas necessidades que nós temos, a central atua nisso aí. E com isso aí, demonstra a necessidade de se manter numa organização maior, como uma central sindical. Certo. Eu queria passar aqui para um ponto, de maneira mais geral. Eu queria saber, na sua opinião, se existe alternância de poder entre os mesmos nomes dos sindicatos, se isso altera na influência da legitimidade da instituição. Tipo assim, tem dois nomes que se mantêm tipo 10 anos na mesma posição, só troca eles, por exemplo. Mais uma vez, eu gosto de afirmar que eu sou um defensor da democracia, certo? E a democracia, para mim, ela parte do povo, ela emana do povo. Então, eu acho que eu sou contra limite de mandato. Sim. Quem tem que limitar o mandato é o eleitor. Então, eu acho que nenhum eleito, ele está lá porque entrou por ele mesmo. Ele entrou lá porque alguém colocou ele lá, o eleitor colocou ele lá. Então, em relação a isso aqui, é a categoria que tem que decidir se é melhor manter ou se é melhor eleger outra pessoa. Porque quando abre-se eleições, apresenta lá o prazo para inscrição de chapa tal. Quem tiver nas condições de participar, vai participar. Certo. E quem não quiser participar, não vai participar. Na maioria das vezes, como trata-se de sindicato, há um medo muito grande dos trabalhadores querer participar. Por quê? Porque os trabalhadores que estão à frente do sindicato, como eu, é um demônio. É um demônio. Então, naturalmente, a gente toma condenado à própria sorte. Então, ninguém quer, muitas vezes, passar por isso. Quer passar por isso, entendeu? Porque, por exemplo, se eu perdesse a direção do sindicato hoje aqui, amanhã eu estaria demitido. O mandato de um sindicato não é um mandato político. O mandato do sindicato é um mandato ardoso. Por mais que ache que não, mas é. Então, ninguém quer passar por isso. Então, os trabalhadores, muitas das vezes, reconhecem isso e acham melhor, diz, não, já que a gente elegeu fulano e está dando certo, então vamos manter. Vamos manter porque a gente evita sofrimento de outras pessoas, né? Então, é mais ou menos assim, certo? Então, ninguém respeita o sindicalista depois que ele sai da direção do sindicato. Ele é endeusado quando ele está. Quando ele sai, é o demônio. Certo. Segundo o Ministério do Trabalho, existem mais de 16 mil sindicatos atualmente. Como é que você enxerga esse número? Você acha que é mais expressivo? Existe a necessidade de enxugamento ou de ampliação O que eu desses vejo sindicatos? é um equívoco por parte do Ministério do Trabalho e Emprego em ter concedido os direitos de carta sindical e fundação desses sindicatos que já existem. Por quê? Porque vai de encontro à unicidade sindical. Se a gente diz que a gente somos regimentados pela unicidade sindical, como é que agora você pode ter 2 sindicatos de condomínio, por exemplo? Que existe. Pois é. Como é que pode? Ter 3, 4 sindicatos dos trabalhadores comerciários, por exemplo. Na verdade, isso é uma tentativa de fragilizar a categoria, de não representar realmente a categoria. Porque a categoria fica fragmentada, fracionada. Então, isso dificulta tudo. Então, eu acho que o erro não está no sindicato. O equívoco houve dentro do Ministério do Trabalho e Emprego que permitiu isso. Então, ele mesmo não está respeitando aquilo que diz unicidade sindical. Que é o previsto. Que é o previsto. Então, não devemos nem reclamar disso. Se tem alguém errado, é o Ministério do Trabalho e Emprego.
não é o sindicalista. Certo. Eu queria saber se o ambiente do sindicato ele está presente em outras instituições e em outras instâncias. Tipo, os sindicatos estão presentes em conselhos, em conferências, eles atuam além desse trabalho com o sindicalizado e tal? Sim, o sindicato, pelo menos a gente, eu falo, a gente fazemos parte hoje do Conselho de Saúde, certo? Conselho de Saúde, do Conselho dos Trabalhadores, a nível de município, né? A nível de estado, a gente participa e a gente tenta buscar. Agora, a questão é que há essas instituições, às vezes, elas funcionam de forma amadora. De forma amadora. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Sereste. Eu acho que conselho... Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Olha, Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Aí chega lá, pega todo mundo num bolo e dá o atendimento. Não é que eles não dão o atendimento, dá o atendimento. Mas não consegue, fazendo assim, atender a todo mundo. E o que é que a gente defende? A gente defende que adote o mesmo modelo adotado pela OAB, por exemplo. A OAB tem os seus núcleos de defesa, certo? Tem os seus núcleos de defesa. Então, ela deveria criar núcleo dos trabalhadores da iniciativa privada, com carteira assinada, núcleo dos trabalhadores que estão autônomo, certo? Criar por núcleo, aí dá esse atendimento assim, mas não, aí joga tudo lá, a gente não identifica quem é quem. Então é que eu chamo de forma amadora. Certo. Então, para finalizar a entrevista, assim, de maneira geral, considerando o quadro político atual, quais são as suas perspectivas para o sindicalismo? Olha, muita luta. Muita luta, e a gente tem que estar preparado para isso aí, porque o cenário político neste momento está oferecendo o que é de pior para o trabalhador, para o sindicato, né? Para os sindicatos. Então, temos que travar grandes batalhas para atingir o nosso objetivo ou garantir o que já está aí. O garantido já está aí, porque esses avanços que vem aí, sinceramente, eu acho que não é bom nem para o setor econômico. Está aí o nosso país praticamente parado, a economia do nosso país parada. Não é por conta dessas operações que está acontecendo aí, não é por conta disso. É mesmo por erro administrativo. Eu acho assim que é como se fosse um lado pirraça da política, que alguém agora acha que alguém tem que sofrer mais, porque quanto mais sofrimento, o cara fica mais drobado aos pés dele. Mas eu não tenho... a única coisa que eu tenho certeza é que a gente tem que travar muita luta para mudar, porque senão a gente não vai ter muito êxito não, isso aqui não. Certo. Então, em nome de todos os representantes aqui do grupo, eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista e deixar um espaço para suas considerações finais a respeito da sua atuação e do cenário que o senhor tem. O que eu tenho a falar é agradecer a vocês, né, de estar nos dando essa oportunidade de estar apresentando as nossas posições a respeito, e ao mesmo tempo, quem estiver nos ouvindo, que repense um pouco, veja esses políticos que estão aí, veja que a situação que nós estamos. Então não é, no momento agora é o momento que a gente precisa da unicidade política, certo? Fazer unir politicamente, para a gente ver se consegue tirar esse país dessa crise que está, sem pirraça, sem mágoa, porque eu acho que é o que está acontecendo no nosso país, é isso.